Sejam bem-vindos ao nosso encontro comunitário. Meu nome é Ademildes Reis, sou formada em Engenharia Agronômica. Estou como coordenadora de campo no projeto Bahia Produtiva, Instituição Humana Brasil. Na videoaula de hoje, a qual estaremos abordando sobre a confecção dos equipamentos alternativos para a avicultura caipira, estaremos abordando sobre o ovoscópio, a chocadeira, bebedouro e comedouro. Estaremos ainda com a participação do nosso colega Jorge Lucas Nascimento, técnico em agropecuária, que também faz parte da equipe do projeto Bahia Produtiva na Instituição Humana Brasil. Desde já, lhe agradeço a sua participação, a sua presença aí do outro lado da tela acompanhando. Tem muita novidade hoje no nosso encontro comunitário, o qual só é possível porque estar do outro lado nos acompanhando. A avicultura é uma atividade hoje desenvolvida por vários agricultores familiares e ela é bem rentável. Contudo, podemos também fazer uso de alguns equipamentos que temos em casa, de alguns materiais e assim está confeccionando até outros equipamentos ou adaptando e assim melhorando o nosso manejo para esta atividade. Então, para confeccionar um ovoscópio, que é um equipamento simples e em toda a estrutura ele permite visualizar o ovos de modo versátil e funcional. Veremos isso no final, quando estivermos com o ovoscópio já construído. O ovoscópio é um instrumento que viabiliza a observação detalhada da casca do ovo, do interior e também da casca. Pode ser utilizada para detectar trincas pequenas, rachadura, ovos velhos e também ovos com manchas de sangue e gemas múltiplas. Porque quando o ovo ele está com a mancha de sangue, isso ressalta que o embrião morreu. Então aquele ovo não servirá para chocar. Serve também para identificar se o ovo está fértil, ou seja, galado. E aí nesse caso podemos utilizar, levar para a chocadeira ou assim colocar a galinha para chocar esses ovos. Ou se não estão férteis, ou seja, se não estão galados. E aí, quando não estão galados, eles serão destinados para a venda. Caso os ovos apresentem um defeito, um desses defeitos, né, ou outro, ele deve ser removido imediatamente. No caso mesmo, se a casca estiver muito escura, esse ovo está contaminado. Então, devemos retirar para assim evitar a contaminação dos demais ovos que estão ali junto. Então, o ovoscópio, além de auxiliar na detecção de ovos férteis e não férteis, ele serve também para acompanhar o desenvolvimento do ovo. Essa seção, né, a qual vamos ver aqui, contém informações sobre a confecção do ovoscópio para garantir ovos saudáveis em sua produção e venda. Então, para confeccionar esse ovoscópio, vamos fazer o uso de T de esgoto, esse T é de 20. Utilizaremos papelão, bocal para a lâmpada. Neste caso aqui, se encontrares um soquete para tomada, melhor ainda, porque em algumas casas de materiais de construções já vende, né, esse bocal para tomada com o soquete adaptado. Neste caso aqui, peguei com rabicho
porque não encontrei. Mas se já encontrar, né, ele já adaptado aqui, melhor ainda, porque assim já encaixaremos direto na tomada. Já aqui utilizaremos, né, uma extensão, mas se encontrar, melhor ainda. Utilizaremos também uma lâmpada de 15 watts, fita, caneta, tesoura e, é claro, o ovos para avaliar a qualidade. Então, após separar os materiais que utilizaremos, vamos pegar o T de 20 e enrolar a fita. É isso mesmo, vamos estar enrolando toda a fita nesse T, porque dessa forma obteremos, né, uma câmara bem escura, porque o objetivo é avaliar a qualidade do ovos e não queremos a interferência da luz externa. Então, após fazer todo este processo, vamos passar para a etapa seguinte. Então, é bem tranquilo, né, de estar enrolando a fita e assim evitar que a luz ela interfira no resultado final. Nosso T completamente revertido para não ter a interferência de luz externa. Agora, nesta parte aqui é onde colocaremos os ovos para análise. Em uma das extremidades colocaremos a lâmpada e na outra fecharemos utilizando um papelão. É isso mesmo, vamos colocar o papelão aqui para isolar. Logo, é bem simples, é só colocar, utilizar, né, o T mesmo e assim, com o uso da tesoura, fazer um círculo, demarcar, com o uso da caneta, fazer o círculo, demarcar, cortar com a tesoura e fazer esse isolamento em uma das extremidades. Já estamos com uma das extremidades isolada, né, com o uso do papelão. Agora vamos pegar a lâmpada, colocar já no bocal e assim agora já colocar no T. Quando colocamos no T, temos também que garantir, né, a fixação da lâmpada no T. Então vamos utilizar mais um pouco de fita e assim fazer o isolamento. Utilizei a fita para assim garantir a fixação da lâmpada no tubo e está pronto o nosso ovoscópio. Então vamos colocar o ovos aqui e utilizar a extensão para assim estar verificando se está funcionando. Porém, destacar que aqui não vai ser possível neste local aqui fazer a análise do ovos, porque está muito claro. Então vamos para um ambiente bem escuro e lá verificar a qualidade deste ovos. Então vamos observar aqui. Então verificamos aqui já o nosso ovoscópio, né, funcionando. É claro que aqui está claro. Então não tem como fazer uma análise detalhada. Vamos assim verificar no local bem escuro. Em relação
ao bocal da lâmpada com soquete, né, é ideal porque aí encaixa na tomada e não precisa, né, tá utilizando uma extensão. Então, caso encontre em casa de materiais de construção, é melhor, porque aí facilita, né, até o manejo. Então, está aqui o nosso ovoscópio já funcionando e vamos verificar a qualidade desses ovos. Agora, com o nosso ovoscópio aqui, né, instalado em um local bem escuro, tem um ponto preto aí se mexendo dentro do ovos. Então, esse ovos, ele já está, né, sendo chocado por uma galinha faz mais de uma semana. Então, esse pintinho já está bem desenvolvido. Aí podemos observar, né, o movimento do pintinho dentro do ovos. Então, quando giramos aqui, né, observamos aí ele se movimentando dentro do ovos. Então, o ovoscópio também, com o ovoscópio conseguimos, né, assim estar observando aproximadamente quantos dias tem para que ocorra a eclosão do ovos. Nesse caso aqui já é muito bom, né, poder observar assim o pintinho, né, se movimentando dentro do ovos. Mas é algo que não conseguimos ver sem o ovoscópio, mas com o uso do ovoscópio, isso é bem possível de ser observado. É isso aí. E agora vamos acompanhar nosso amigo Jorge Lucas, que vai trazer muito mais novidade sobre a avicultura caipira. Um forte abraço e até mais. Não tire o olho da tela. Obrigada. Bom, pessoal, nessa parte prática da videoaula, vamos assim estar trabalhando, né, sobre o uso correto, algumas dicas aqui sobre o uso da chocadeira. Ok? A primeira coisa é você, né, saber a procedência dos ovos, né, a saúde das aves, para ter pintos saudáveis, ok? Se tiver algum ovos, assim, um exemplo, vou até pegar um aqui para vocês verem. Este ovo aqui, ele tem uma boa formação, ok? Se ele estiver deformado, a melhor recomendação é você descartar. Bom, você deve ligar a chocadeira, né, pelo menos 2, 3 horas antes de colocar os ovos. O correto não é você chegar aqui e colocar os ovos e ligar a chocadeira não, porque pelo menos você tem que ligar a chocadeira 2 horas ou 3 horas antes, ok? Nesse fabricante aqui, a temperatura ideal é de 37,8, ok? É a temperatura ideal, né, para você ter um bom resultado. O que acontece? Se por acaso você tiver dúvida, às vezes aqui nessa daqui está identificando 37,8, que é a temperatura ideal. Não sei se dá para vocês verem daí. Mas se por acaso não tiver aqui 37,8, mas você quer tirar dúvida, você pega um termômetro, não termômetro digital ou qualquer outro, e coloca aqui no interior da chocadeira para ver se a temperatura é a mesma, ok? Agora, antes de você colocar, que você já fez, já ligou a chocadeira, já deixou ela na temperatura ideal, não é? E agora o que é que você deve fazer? Descansar os ovos antes de colocar na chocadeira. A chocadeira tem que ficar ligada de 2, 3 horas antes de colocar os ovos, e os ovos eles devem descansar pelo menos meio-dia, umas 12 horas, ok? Se você não tiver condições de fazer ovoscopia, não tem estrutura para fazer isso, né, não tem como você saber, você pode fazer o teste da água. Você vai pegar os ovos, fazer o teste na água, pega uma vasilha com água, coloca o ovo. Se o ovo descer, afundar, significa que você tem um ovo fértil, saudável, ok? Mas se ele ficar leve, boiando,
você descarta. E aí você pode consumir, entre outras coisas. O importante também é você fazer a identificação dos ovos, ok? Aqui nessa chocadeira aqui foi feita a identificação com a data, não é? Isso é importante porque tem ovos de várias datas, né? Mas é interessante também que você identifique a espécie, né? Se tiver várias variedades de galinhas, por exemplo, variedade de ovos, né? Então é importante você saber que aquele pintinho é da galinha caipira comum, se é outra espécie, entendeu? É bom você identificar. Bom, se a sua chocadeira tiver assim viragem automática, é necessário que você mantenha ela desligada pelos primeiros 3 dias, ok? Mas se for feito só de forma manual, tranquilo. Mas se for automático, você tem que manter, né? E pelo menos a viragem, né? O botão de viragem desligado pelo menos 3 dias, né? Nos primeiros 3 dias. Uma coisa importante também, que talvez você não conheça, essa vasilha aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa vasilha, ela tem que estar sempre cheia com água. E nos primeiros 3 dias você deve completar, né, a cada 2 dias. Bom pessoal, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Obrigado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.